varizes no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se machucar a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. Em 1964, o Brasil foi tomado por uma ditadura militar que perduraria por 21 anos. Durante esse período, o país testemunhou a suspensão de direitos, a censura e uma violência estatal sem precedentes. Entre as formas mais brutais de repressão, destacam-se as práticas de tortura, usadas como ferramenta para silenciar e destruir a oposição política. Entre os métodos mais comuns usados pelas forças repressíveis, destacavam-se os choques elétricos e o pau de arara, que deixaram marcas não apenas nos corpos, mas também no psique de milhares de brasileiros. A consequência da tortura vão além do corpo. As vítimas frequentemente lutam contra traumas que as acompanham por toda a vida. É um ciclo de dor que afeta não só o indivíduo, mas também suas famílias e comunidades. A nossa vai falar sobre tortura na ditadura militar e vamos começar com a primeira questão. Quais foram os principais métodos de torturas empregadas pelo regime militar contra os opositores políticos? Legal, assim, que eles utilizaram os mais diferentes métodos de tortura. E aí já falando sobre um livro clássico que trabalha sobre isso, que é a Tortura do Canais. Esse livro é o livro do Dom Evaristo Arnes, que era arcebispo da cidade de São Paulo, e era um dos poucos da Igreja Católica, juntamente com o Dom Helder Câmara, de Pernambuco, que tinham coragem dentro da Igreja de peitar a ditadura. Você deve ter sabido que o golpe civil-militar ele teve a complacência da Igreja, da OAB e de várias instituições que depois voltaram atrás. Então, o Dom Evaristo Arnes ele escreve esse livro, Tortura do Canais, onde ele relata dentro do livro os vários elementos de tortura que eram utilizados. Assim, coisas horrendas, como por exemplo, arrancar a unha, extrair dentes, colocar as pessoas no que eles chamavam de pau de arara, mergulhar as pessoas em vasos sanitários, colocar essas pessoas em celas onde você não conseguia sentar, porque não havia espaço para sentar, você passava o tempo todo em pé, ou então com uma luz acesa o tempo todo dentro da cela, jogando água em você o tempo todo para você não conseguir dormir. Então são assim as coisas mais horrendas que se possa imaginar. Quando eu falei sobre o grupo de teatro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é um espetáculo que trata especificamente sobre a violência durante a ditadura militar contra as mulheres. E aí eu peço licença para vocês falar, porque assim, são coisas muito duras, muito pesadas, como por exemplo, colocar ratos, baratas na vagina das mulheres, queimá-las com piola de cigarro, vários lugares do corpo, inclusive seios, vagina também. Então, esse espetáculo teatral ele é muito interessante porque ele foi feito em cima de uma pesquisa com mulheres que sofreram torturas durante o regime militar ou que tinham amigas e pessoas que sofreram torturas. Recentemente no Instagram tem um depoimento de uma amiga
de uma menina lá que foi torturada, que ela disse que acabou sob da prisão dessa colega dela, dessa amiga dela, e em dado momento ela começou a saber onde é que ela estava, né? Ela foi raptada, né, pelo regime, e ela, quando encontrou, a amiga já encontrou morta e com sinais muito claros de uma violência muito brutal. O olho dela estava estourado nos olhos e o outro estava bastante inflamado. E quando você vê que o olho de uma pessoa está estourado, é porque houve uma pressão sobre o crânio. Isso também é uma forma de tortura que os militares usavam. Eles usam um instrumento que agora eu não lembro o nome, que a gente usa na marcenaria, que você usa para prender a madeira para você poder fazer alguma ação sobre ela, ou aquela madeira se prender a alguma coisa. Então é um instrumento que ele tem um parafuso e ele vai apertando. Então isso é um método de tortura que os caras usavam na cabeça das pessoas, e isso levava a estourar os olhos saíam para fora. Então, assim, as formas mais violentas, e além que possam pensar, isso existiu na ditadura militar brasileira, muito embora eles neguem isso, mas as evidências são muito claras, né, que essa tortura existia de fato. Tem um filme brasileiro que também retrata um pouco essa questão da tortura brasileira, que eu não estou lembrando agora também o nome, mas, assim, o que serve para nós observarmos, e para quem não vivenciou, logicamente, e também não se interessa muito pelo fato, é que a tortura, ela não é só o regime militar brasileiro. Então não adianta os representantes desse regime dizer que não houve tortura, porque toda ditadura, seja ela qual for, todo regime de exceção, seja ele qual for, ele usa desse mecanismo, o mecanismo da tortura, da violência, ou para ter informações sobre outras pessoas que eles consideram subversivos, e essa é uma palavra que eles usam muito. A palavra subversivo significa aquele que é contra a ordem estabelecida, e aí eles usam isso ou para você denunciar, que era uma outra forma também, de certa forma, de violência. Estudantes, professores, um professor, por exemplo, de história, de sociologia, de filosofia, que foram disciplinas que acabaram saindo do currículo. Por quê? Porque tinha um senso crítico. E aí o que eles faziam? Perseguiam professores, usavam alunos, usavam outros professores, funcionários de escolas, para denunciar essas pessoas que eram consideradas subversivas pelo regime. Então isso também se configura como uma forma de violência, uma forma de tortura. Mas assim, objetivamente falando, essa questão da violência, ela fazia parte, e era uma violência brutal. Quando você vai relatar assim, as pessoas ficam chocadas, porque de fato não era uma coisa assim, nem é uma coisa boa de se escutar e muito menos de se ver. O DOI-CODE foi uma unidade de repressão da ditadura militar no Brasil, criada para combater opositores políticos. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham sido torturadas em instalações como o DOI-CODE, símbolo maior da brutalidade do regime militar. A tortura era parte de uma política sistemática para obter informações e intimidar opositores. A ditadura militar brasileira, que se estendeu de 1964 a 1985, não foi apenas um período de repressão política, mas um tempo em que as torturas se tornou uma prática sistemática para silenciar vozes. Mais de 400 mil pessoas foram oficialmente mortas ou desaparecidas durante a ditadura. Muitos nunca tiveram seus corpos encontrados e suas famílias, até hoje, buscam justiça e respostas. A memória das vítimas da tortura e da repressão é mantida viva por movimentos e organizações que lutam para que os crimes da ditadura não sejam esquecidos. Em um país marcado por décadas de silêncio e medo, a busca pela verdade se tornou uma jornada de redenção. A Comissão Nacional da Verdade, ou CNV, emerge como uma peça fundamental nesse processo. Criada em 2011, ela tinha uma missão: investigar os crimes cometidos durante os anos de ditadura no Brasil.
desaparecimentos, torturas e execuções. Esses foram os fantasmas que assombravam uma sociedade que por tanto tempo foi levada a esquecer. Embora tenha sido um passo importante, o caminho para a reparação plena das vítimas ainda está longe de ser concluído. Então, agora vamos para a documentação, né? Vai ser da tortura e o senhor como o senhor vê a importância de se manter viva a memória das atrocidades praticadas pelos militares durante a ditadura, especialmente em relação a tortura para as gerações futuras? A memória, ela não é uma história, ela é um elemento assim, essencial. Porque tem uma frase que é assim: quem esquece do seu passado corre o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Então, isso para mim é o que define a questão da memória. Por que você tem, por exemplo, Auschwitz, está lá em Dachau? Por que você tem no Japão o Museu da Morte? Porque a memória, ela serve para lembrar, principalmente, as coisas ruins que foram cometidas pelo ser humano. Isso faz com que, pelo menos, deveria provocar, se não provoca, mas deveria provocar em algumas pessoas, a reflexão sobre aquilo. Então, se você tem a memória do regime militar no Brasil, através de filmes, de relatos, documentários, de espetáculos teatrais, como eu falei, enfim, e que nós devemos estar sempre batendo nessa tecla, é que, principalmente para essas gerações mais novas, elas não passem despercebidas e acham que naturalizem essa coisa. Porque essa violência, a ditadura militar, o regime de exceção, ele não pode ser naturalizado. Se você naturaliza isso, você diz que não, tudo bem, aconteceu, como os militares tentam passar, porque a ideia dos militares é passar que, na verdade, eles estavam reagindo contra pessoas que estavam atacando o país, atacando a nação. Quem eram essas pessoas? Isso, quem eram essas pessoas? Como eu já disse, as milícias japonesas, o movimento operário e o movimento estudantil. Então, eu dizia, esse grupo aí é uma ameaça para o país, então nós vamos defender. Quando você recupera o resgate dessa memória do regime militar, da ditadura militar, é para você contar a história que não é a história oficial, porque toda a história oficial, ela só conta a história do vencedor. Então, no caso, os militares tentam passar essa ideia, e quando os professores de história, sociologia, filosofia, estudantes que tentam se aprofundar no período, eles vão compreender e vão refletir que não, de fato, aquilo ali que foi contado pelos militares nós temos uma outra versão. Qual é a outra versão? Então, a memória, ela serve inclusive para se contar essa outra versão. Então, assim, alguém pode até questionar, se por que nós não fazemos um documentário com os militares, só fazemos com pessoas que foram torturadas ou vítimas da ditadura militar? Sim, porque os militares já contaram a história deles. Está aí, já contaram essa história já divulgada por aí. As pessoas já foram ludibriadas pela história inventada por eles. Era história inventada, a história é invenção. Então, o fato existe, mas quem conta a história conta do seu jeito. Isso é que o professor de história está aprendendo na universidade. Então, você tem versões. Então, a versão dele já está dada, já está pronta. E a memória, o resgate da memória que vocês fazem, que qualquer pessoa faça do período, de outro período qualquer, é exatamente tentando levar as pessoas a refletirem de fato o que aconteceu. E para não deixar essa coisa morrer. Para que, infelizmente, aconteceu agora no Brasil, está muito recente, das pessoas dizendo que não teve ditadura militar no Brasil, porque aquilo ali foi bom, porque aquilo ali pregar a volta de uma ditadura. Somente, e aí usar uma palavra que os gregos inventaram, somente o idiota pode querer o negócio daquele idiota. Se você tem hoje, qual a ideia de liberdade que os adolescentes têm hoje? Hoje nós vivemos um mundo totalmente livre, em todos os sentidos. A liberdade é uma coisa muito presente hoje na sociedade brasileira, graças ao processo de democratização, a Constituição de 88, todos os avanços que tivemos até hoje, a mídia, a internet e tal. Mas pense, viver num momento de ditadura das pessoas não sabem isso. Os adolescentes não sabem isso. Viver num momento de ditadura, que é você ser tolhido da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da liberdade de manifestação. Vocês
hoje, a adolescência hoje já tem todas essas liberdades, lógico, com determinados limites, mas imagine os limites disso há 30 anos, 40 anos, como era esse limite. Basta ver o que é os países ditadores hoje. Como é que está a Rússia hoje, por exemplo, que é uma pseudo-democracia? Como é na Turquia? Como é nos países fundamentalistas? Como é no Afeganistão, que as mulheres não têm direito sequer de estudar, por exemplo? O Talibã lá. Mulher não pode estudar, mulher não pode trabalhar, e a última do Talibã, qual foi? As mulheres que se divorciaram dos seus maridos devem voltar para os seus maridos. Todas as mulheres divorciadas. Então é só ver o que está acontecendo, o que acontece nas ditaduras por aí afora, para você entender quão é ruim essa história de ditadura, que as pessoas, num passado bem recente, nós conseguimos quebrá-lo, as pessoas ainda querem um negócio desse, intervenção militar, que os ditadores, que os militares estão dizendo, para quê? Para tu deixar de ter as liberdades, tudo bem? Aí é muito idiotice a palavra idiota. Para os gregos significa aqueles que podem fazer não fazem, aqueles que têm direito disso e não querem. É isso que significa a palavra idiota e foi criada lá pelos gregos. Então, assim, a memória, continua sendo um elemento muito importante de resgate de um passado. Lembra, o passado só existe porque quem está no presente está estudando ele. Então, esse passado, ele depende do presente para poder existir. Sem presente não existe passado. Não é porque nossos avós e nós somos presentes na nossa massa, é porque só existe o passado se alguém estudar. Se ninguém estudar, ele não existe. Então, a memória é exatamente esse passado lembrado e relembrado. E relembrado com esse viés de reflexão. Então, daí a grande importância que nós temos e que nós vamos dar sobre a memória, para que a gente não cometa os mesmos erros e nem defenda os mesmos erros do passado. Por isso que nós temos aqui para lembrar. Para que o Brasil possa avançar, é necessário que as cicatrizes da ditadura sejam reconhecidas e lembradas. O esquecimento é o maior inimigo da liberdade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de